Bom, hoje a gente vai começar a olhar para projetos de mecanismos, assim como a gente já vem fazendo nos últimos tempos, né? Mas agora a gente vai olhar projetos de mecanismos que não envolvem dinheiro, diferente do que acontece em leilões. Então a gente viu lá atrás esse teorema, né, dizendo que se eu tenho uma função de escolha social, que é a prova de estratégia, sobre um conjunto A que tem pelo menos três elementos, então F tem que ser uma ditadura. Né? E isso é meio limitante para a gente. Né? A gente gostaria de fazer funções de escolha social que fossem a prova de estratégia, que tivesse pelo menos três alternativas e que não fosse uma ditadura. Tá? Então, esse teorema ele é limitante, né, na hora de fazer projetos de mecanismos, tá? Mas tem situações onde ele não se aplica. Tá? Não quero dizer que situações onde o teorema é falso, mas quero dizer situações onde a modelagem leva a gente para uma situação diferente das premissas que a gente tem nesse teorema. Tá? Por exemplo, o que significa uma função C é uma função de escolha social. Então, a gente consegue criar mecanismos interessantes, mesmo tendo essa limitação, mas em domínios mais restritos. Né? O VCG e outros mecanismos, eles mudam essa ideia do que seria escolha social, né? E utiliza dinheiro para incentivar os jogadores. Então você muda, e agora ao invés da pessoa estar preocupada apenas com o que foi escolhido para a sociedade, ela está preocupada com o que foi escolhido para a sociedade e quanto ela está pagando. Mas nem sempre a gente pode usar ou quer usar dinheiro em mecanismos. Tem situações onde seria, por exemplo, antiético usar dinheiro, né? Então, um exemplo, que é até o exemplo que a gente vai ver agora, é quando a gente tem troca, tem um sistema de doação de órgãos, por exemplo, doação de rins, né, que isso que eu vou explicar nesse vídeo foi utilizado nos Estados Unidos para doação de rins, e era um cenário onde você não podia e não queria usar dinheiro, tá? Porque tem uma lei impedindo que se use dinheiro na hora de fazer doação de órgãos. Tá? Então foi feito um mecanismo de troca, mas é uma troca sem envolver dinheiro. Então a gente vai considerar dois problemas de alocação. Um é a alocação de casas. Tá? Então tem um grupo de pessoas que quer trocar de casas entre eles. Tá? Então cada pessoa tem uma ordem de preferência na casa que ficará. Tá? E aí eles querem trocar as casas entre eles. É, por exemplo, o caso da troca de órgãos, tá? de rins. Né? Você tem algum grau de preferência que é de acordo com compatibilidade médica, com distância, com viabilidade de se fazer o transporte do órgão. Tá? E as pessoas têm. O sistema funciona basicamente o seguinte: você tem uma pessoa lá doente que precisa de um rim e ela tem algum parente ou cônjuge ou amigo, alguma coisa do tipo, alguma pessoa ligada a ela, que aceita doar o rim. Só que, em geral, o problema é que você não tem compatibilidade entre essas pessoas, né? Então você vai fazer uma coisa do tipo pegar esses pares, né? E essa pessoa ficar com o rim desse amigo, desse cara aqui, esse cara ficar com esse rim e esse cara ficar com esse rim. Então você tem uma coisa nesse tipo, né, de trocas que vão ser feitas. Tá? Então cada pessoa tem um rim para doar, né, vindo de um amigo, e tem e precisa receber um rim e tem alguma ordem de preferência baseada em quesitos médicos ou em termos de organização. Tá? Outro problema que a gente vai ver é o problema de emparelhamento estável, tá? Que a historinha é que a gente quer casar um grupo de homens com um grupo de mulheres e cada pessoa tem uma ordem de preferência sobre o grupo do sexo oposto, tá? Mas poderia ser diversos problemas se encaixam aqui, né? Como, por exemplo, quando a gente quer
de alguma forma associar coisas que estão em lados diferentes, tá? Então depois lá no fim eu vou falar um pouco sobre atribuição de alunos a universidades. E a questão é que nesses dois problemas, ao invés da pessoa estar preocupada com o resultado global, que é o que a gente tinha antigamente, o que foi escolhido para toda a sociedade, agora a gente está considerando que a pessoa ela se importa só com o resultado dela, só com aquilo que ela obteve e não com os outros. Tá? Bom, então a gente vai começar falando de alocação de casas, né? Que na verdade é alocação de bens indivisíveis. A gente conta essa história de alocação de casas, mas na verdade o que a gente quer dizer é coisas que não podem ser divididas entre as pessoas. Né? Então você tem N agentes, N pessoas, cada um deles começa com uma única casa, que é a casa que ele tem, tá? E cada agente tem uma ordem de preferência sobre todas as casas, né? Da casa mais preferida para menos preferida. E aí o objetivo é realocar essas casas de um modo apropriado, que eu já vou explicar o que significa apropriado. Tá? Essas ordens de preferência são arbitrárias. Tá? Então você pode ter qualquer ordem de preferência sobre as casas. Tá? Mas a ordem sobre as alocações é restrita. Tá? Qualquer alocação que deixa o agente com uma mesma casa é equivalente. Então, se a pessoa 1 ficou com a casa 3, a pessoa 2 ficou com a casa 1 e a pessoa 3 ficou com a casa 2, ou se a pessoa 1 ficou com a casa 3, a pessoa 2 ficou com a casa 2 e a pessoa 3 ficou com a casa 1, do ponto de vista do agente 1, não importa o que aconteceu com os agentes 2 e 3, tá? Para ele ficou com a casa 3, então ele está um certo tanto satisfeito, né? Depende de quão boa a casa 3 era na ordem de preferência dele. Tá? Então, por isso, o teorema do Gibbard-Satterthwaite não se aplica. Lá, a minha ordem de preferência seria sobre todas as alocações, sobre todos os possíveis resultados para a sociedade. E aqui eu só estou preocupado com o meu resultado. Bom, então a gente vai numerar os agentes de 1 até N. Tá? E aí uma alocação de casas aos agentes vai ser uma permutação de 1 até N. Né? E aí vai indicar qual que é a casa que fica para o agente I. Então você tem A1, a casa do agente 1, A2, a casa do agente 2 e assim por diante. Né? E A é o nosso conjunto de todas as alocações, né? Todas essas permutações. O maior I vai indicar a ordem de preferência do agente I, né, sobre as casas. Então, X maior I Y significa que o I prefere a casa X do que a casa Y. Porém, você pode pensar isso como a casa do agente X, tá? Agente X. Quando eu falar a casa X ou a casa do agente X, é a mesma coisa, tá? Ou casa X e agente X vai ser a mesma coisa. Porque no começo, o jogador 1 vai estar com a casa 1, o jogador 2 vai estar com a casa 2 e assim por diante. Tá? Então eu vou começar com essa identidade. Cada um tem sua casa com o mesmo índice. Tá? Então, às vezes, eu vou trocar de casa para agente, tá? De maneira bem fluida. Assim, tá? Mas o resultado final, aí sim, pode ser uma coisa diferente. Né? O A1 pode ser 3, o A2 pode ser 4, sei lá. O nosso objetivo, então, é encontrar uma alocação de casas aos agentes, tá? Uma alocação que seja estável. Tá? O que significa ser estável? Significa que não tem nenhum grupo, nenhum conjunto, subconjunto de agentes que pode se unir, ignorar o que a sua alocação está fazendo, trocar as casas entre eles, tá? Obter uma alocação que é melhor para eles do que a alocação que foi sugerida, foi calculada. Tá? Então, eu estou querendo dizer o seguinte, imagina que eu falo que, sei lá, A1 é igual a 2, A2 é igual a 3,
A3 é igual a 1 e A4 é igual a 4. E aí os agentes, sei lá, 1 e 4 falar, não, é melhor a gente trocar de casa entre a gente, né? Porque a gente fica melhor, a gente fica mais satisfeito, né? A gente ganha casas melhores. Então vamos ignorar isso que foi proposto pelo mecanismo e vamos sair do mecanismo, vamos trocar só entre a gente. Então vou definir certinho formalizar certinho esse conceito. Tá? Para um subconjunto S de agentes, eu vou denotar por A de S, tá? São alocações, tá? Então são as alocações Z, A é o conjunto de alocação, então as alocações Z, tá? Tal que para todo I que você tem em S, ZI também está em S. Tá? Então isso aqui são as alocações onde os agentes de S trocam de casa só entre si, né? Porque todo mundo que está em S está recebendo uma casa que também está em S, de algum jogador que está em S. Tá? E aí a gente diz que S é uma coalizão bloqueadora por uma alocação A. Tá? Se existir alguma alocação Z, que está nesse A de S, tá? Tal que algum jogador J nessa coalizão ganha uma casa melhor em Z do que ele ganhava em A. E para todo outro jogador I, né, todo I diferente de J que está em S, ou o jogador I ganha uma casa melhor em Z do que ele ganhava em A, ou ele ganha a mesma casa. Tá? Então você pode ter pessoas na sua coalizão te ajudando a ganhar uma casa melhor sem ganhar uma casa melhor em si. Tá? Ou pode ser que ela esteja ganhando uma casa melhor. Mas a ideia de coalizão bloqueadora é que você tem um grupo de pessoas, uma pessoa está melhorando a casa dela, tá? Nenhuma está piorando a casa dela. Então, essas pessoas vão te ajudar a ganhar uma casa melhor, tá? Mas desde que isso não prejudique elas, não faça elas ganharem uma casa pior. Tá? E aí o núcleo, o conceito de núcleo é o conjunto de alocações, tá? Então o subconjunto desse A, que não tem coalizão bloqueadora, não tem nenhum grupo S de pessoas que pode ignorar o que a alocação está dizendo, trocar de casa só entre eles, de forma que existe um jogador J que melhora de casa em relação ao que ele tinha em A, e todo outro jogador em S não piora. Aí a gente vai ver um algoritmo para resolver esse problema, então. Chama algoritmo TTC, Top Trading Cycle. Tá? Então a gente vai fazer um grafo orientado, um vértice para cada agente. E a gente vai fazer um arco de um agente I para um agente J, se a casa do jogador J for a favorita do jogador I. Bom, todo mundo só tem uma favorita, né? Então todo vértice tem grau de saída 1. Pode ser que uma mesma casa seja favorita de várias pessoas, tá? Mas todo mundo tem grau de saída exatamente 1, porque todo mundo tem uma casa favorita. Tá? Com isso, a gente tem que, nesse grafo, a gente tem um circuito em cada componente do grafo. Tá? Como é que eu penso isso? Bom, pega um vértice qualquer da componente. Ele tem que ter um arco saindo. Então vai para o próximo, tem que ter um arco saindo. Vai para o próximo, tem que ter um arco saindo. Certo? E porque é finito o grafo, uma hora alguém tem que mandar de volta um arco, né, nessa sequência que eu fiz. Tá? Então tem que existir esse ciclo aqui. Tá? E esses circuitos são vértices disjuntos, né? Estão um circuito em cada componente. Tá?
Bom, então seja E não o conjunto dos agentes e N1 o conjunto de agentes que estão em circuito nesse grafo que eu construí. Tá? Então faz as trocas de casas dos circuitos em N1. Então você tinha aqui algo desse tipo. Pode ser mais assim. Né? Então esses 3 agentes estão em circuito no seu grafo. Tá? Então, dá a casa desse cara para esse cara. Dá a casa desse cara para esse cara. E dá a casa desse cara para esse cara aqui. Certo? Então, troca de acordo com o circuito. Todo mundo ganhou a casa favorita, o que parece bom. Né? E agora você repete o algoritmo com um novo grafo, tá? Só com os agentes que sobraram e com um arco de I para J, se J for a casa favorita do I das que sobraram. Tá? Então eu tinha aquela figura aqui, né? Então eu fiz essa troca, e esse cara queria essa casa, esse cara queria essa casa, esse cara queria essa casa. Tá? E aí a hora que eu apago esses 3 caras da jogada, esses 2 arcos vão precisar apontar agora para a segunda casa favorita desses jogadores. Então podia ser que mudasse algo assim. Só que pelo mesmo argumento que antes, vai ter algum ciclo. Tá? Então eu repito o algoritmo apagando esses 2 caras. Tá? Todo mundo tem sempre tem grau de saída 1. Né? Então sempre existe um ciclo em cada componente do grafo. Você tira esse ciclo, troca as casas das pessoas de acordo com o ciclo e repete. E faz isso até você ter um grafo vazio. Tá? Então você para quando não tiver mais nenhum vértice. E aí, o teorema é o seguinte: o núcleo desse problema de alocação de casas, né? Ou seja, o conjunto de alocações onde não tem um grupo de jogadores, uma coalizão bloqueadora que quer trocar entre si de forma que um melhore e os outros não piorem, tá? O núcleo só existe uma alocação. Tá? E a gente vai mostrar que uma alocação ela está no núcleo, então ela precisa ser a alocação devolvida pelo algoritmo TTC. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer é, se tiver alguma alocação no núcleo, só pode existir uma, que é a que o algoritmo devolve. Tá? E aí depois eu preciso provar que a que o algoritmo devolve está no núcleo. Tá? Então é uma prova, é um sem somente C. É uma alocação está no núcleo, sem somente C ela é devolvida pelo algoritmo TTC. Tá? Bom, vamos olhar para os caras que estão no ciclo N1, que é o ciclo onde todo mundo recebeu a casa favorita. Né? Os primeiros ciclos foram formados, o primeiro passo do meu algoritmo. Tá? Esses jogadores eles receberam a melhor casa para cada um deles. Tá? Se você tiver um jogador aqui, né, nessa alocação sua, que está supondo que está no núcleo, que não recebe a casa favorita dele, o próprio N1 é uma forma de todo mundo trocar de casa, né? O I melhorar, porque a gente está supondo que ele não recebe a casa favorita, né? E ninguém que está aqui piorar, porque qualquer J que estiver aqui dentro está recebendo a casa favorita, então ele não pode ter piorado nesse momento. Tá? Então todo mundo que está nesse ciclo está recebendo a casa favorita. Né? Então, se essa alocação que a gente está considerando está no núcleo, ela faz com que os jogadores de N1 troquem a casa entre eles. Tá? Bom, então qualquer alocação do núcleo dá para o I pertencente a N1 sua casa favorita igual ao algoritmo.
Então, qualquer alocação no núcleo precisa da casa favorita em n menos n1 para um agente em n2. Tá? Por quê? Porque se ela desse uma casa melhor do que a segunda favorita quer dizer, não precisa ser a segunda favorita, tá? Ela pode até ser a casa favorita, mas ele não estava no ciclo, na iteração passada, tá? Pode ser que ele não mudou, pode ser que a casa preferida dele não saiu do mercado a fazer aquelas trocas, tá? Mas, se a gente desse uma casa melhor, se tivesse uma casa melhor para ele, o N1 vai estar insatisfeito, porque algum jogador vai piorar. Porque ele não está recebendo a casa favorita dele, o que não dá para fazer, né? Porque a gente já viu aqui que isso daqui está acontecendo, seria uma contradição, tá? Se você der uma casa pior, aí o N2 prefere trocar entre si, porque todo mundo está recebendo, ninguém pode receber uma casa de N1 mesmo, né? Então o melhor que eles podem receber é receber casas de N2. Tá? Então qualquer alocação no núcleo precisa dar a casa favorita em N menos a união dos NIs de igual a 1 até K menos 1 para um agente que está em NK. Tá? Não tem como você evitar fazer isso, que é isso que o algoritmo está fazendo, tá? Dando a casa favorita para as pessoas. Porque se você dá pior, o próprio conjunto NK é uma coalizão bloqueadora. Se você dá melhor, então o conjunto de quem você roubou a casa aqui, o NI que você roubou a casa, vai ser uma coalizão bloqueadora para esse agente, para essa alocação. Tá? Então não tem como fugir do que o algoritmo faz. Tá? Ou seja, se tiver uma alocação no núcleo, ela precisa ser igual à alocação que a gente encontrou pelo algoritmo. Mas será que a alocação que o algoritmo calcula está no núcleo? Tá? Então imagina que não. Imagina que essa é uma coalizão bloqueadora para essa alocação. Tá? Ou seja, existe uma alocação Z, né, naquele conjunto A de S, que é o conjunto de alocações onde os agentes de S trocam de casa só entre eles, né, tal que tem algum jogador estritamente melhor, então Z de J é maior J do que a J, e para todo jogador I em S, ou ele melhorou de Z para A, ou ele continua igual. Tá, então existe algum J como esse. Tá? Pega um J desse que tenha K mínimo, que pertence a NK e o K seja mínimo. Tá? Então é o cara que melhorou estritamente, indo de A para Z, né? Só que ele ele foi contemplado pelo algoritmo no menor turno possível com a casa J, né? Sendo que ele pode melhorar para ZJ. Então qualquer jogador que está em S e que está num ciclo anterior, num NR com R menor que K, ganhou a mesma casa do que ele ganha. Ele ganha a mesma casa em Z do que ele ganha em A. Tá? O J estritamente melhorou, né, no passo K. Então, nos passos anteriores, ninguém tinha estritamente melhorado por causa dessa minimalidade do K. Tá. Então, a gente já viu isso. Tá, então, como o J, não ficou com a casa ZJ, né? Significa que ele estava lá, o Z, ele em algum momento apontava para a casa ZJ, né? Mas ele ficou com a casa AJ, que é diferente de ZJ, né? Se ele ficou com a casa AJ é porque formou um ciclo, né? E a gente sabe que esse ciclo foi formado no turno K. Então é porque ZJ saiu do mercado, né? Foi alocada antes do turno K, né? Porque no turno K o jogador J estava apontando para a J, só que a J é pior do que a ZJ.
né? Então, ele só apontou para J porque ZJ tinha caído fora. Então, a gente sabe lá pela definição do A de S, né, que o ZJ tem que pertencer a S, né? Porque nessa alocação Z, as pessoas de S estão trocando de casa entre si, né? Então, se a gente está falando que o jogador J recebe a casa ZJ, então é porque o jogador ZJ também está em S, tá? Bom, então ZJ está em S, né? E ZJ está em algum NR, tá? E só que, faltou uma coisa aqui, R menor do que K, tá? A casa J saiu num turno R menor do que K, em algum momento antes. Por isso que no turno K o jogador J estava apontando para AJ e não ZJ. Tá? Então, esse jogador ZJ recebe a mesma casa em A do que em R, do que em Z. Desculpa. Tá? Então, o que significa isso? Significa que eu tenho aqui o J, né? Aí aqui eu tenho o ZJ, né? E o ZJ está recebendo a mesma casa em Z do que em A, né? Então, o Z do ZJ é igual ao A do ZJ. Tá? Então, deixa eu fazer diferente. Vou fazer o seguinte. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte. Você tem um J aqui, tá? Deixa eu chamar ele de J0. Deixa eu chamar de J1 o Z de J0. Tá? Esse é o J1. Então, o jogador J0, na alocação Z, está recebendo J1. Né? Só que o J1, como ele recebe a mesma casa em A e Z, ele recebe J2, que é o Z de J1, mas isso é igual ao A do J1 também. Né? Tudo bem? Então, esse ZJ, a casa que ele está no passo R, também tem que estar em S, tá? Porque ela é desse tipo, ZJ1. Né? Então, cada um desses elementos desse circuito, a gente vai concluindo que está em S. Né? Porque esse jogador, então aqui eu tinha o J, a gente concluiu que esse jogador vinha antes, né? E que ele estava, ele tinha aparecido antes na hora de formar o circuito, que ele tinha recebido a mesma casa em A do que Z, né? Então, se a J é igual a ZJ aqui, né, para esse cara aqui, não a J, digamos AI, digamos que esse é o I. AI é igual a ZI, significa que esse cara também está em S. E esse cara também está em S. E esse cara também está em S. E assim por diante. Mais do que isso, eles estão no mesmo NR. Né? Então, eles estão no mesmo NR. Por quê? Porque eu formei esse ciclo aqui no passo NR. No passo R. Tá? Só que, em particular, eu tenho o ciclo todo fechado aqui, né? Então, inclusive, quem apontava para o ZJ também está em S e está recebendo esse ZJ. Tá? E aí ele não pode ter piorado, e pela escolha de K,
E ele não melhorou, porque a gente escolheu o K, o primeiro cara que melhorou. Tá? Então ele ainda leva esse mesmo ZJ. Tá? Só que isso é uma contradição com o fato que os J leva a ZJ. Então eu estou dando a mesma casa ZJ para alguém que estava no ciclo e para esse J. Tá? Eu não posso fazer isso. Tá? Então a gente viu que a alocação encontrada pelo algoritmo está no núcleo. A alocação que é encontrada por a alocação do algoritmo, quer dizer, uma alocação A é a alocação encontrada pelo algoritmo, se e somente se ela é a única alocação que existe no núcleo. E sempre existe uma alocação no núcleo. Outra coisa interessante é que não só eu acho uma coisa estável, que um grupo de jogadores não quer sair do mercado e trocar a casa entre eles, mas também esse mecanismo é a prova de estratégia. Não adianta mentir a sua preferência em relação às casas, que você não vai conseguir uma casa melhor. E a prova é a seguinte: imagina que π é as reais preferências dos agentes, que A é a alocação que o algoritmo devolve com a entrada π, e π' é as preferências quando um agente J que pertence ao ciclo NK mente. Tá? E aí, digamos que a linha é a alocação devolvida pelo algoritmo com essa mentira. Tá? Se o algoritmo não é uma prova de estratégia, então existe, né, alguma preferência real dos agentes e alguma mentira, né, tal forma que o jogador J, que é o que a gente está supondo que mente, melhora a casa que ele ganha. Então ele ganha a linha J ao invés de a J, e a linha J é melhor para ele. Só que a gente está considerando que o jogador J só faz parte de um circuito no turno K. Né? Porque eu estou considerando que J pertence a NK. Tá? Isso significa que o algoritmo tem a mesma execução, né, até o passo K-1. Né? Por quê? Porque não há como o jogador J... o que eu quero dizer aqui? Vamos pensar. Né? Não, desculpa, eu falei besteira. Eu não quero dizer que o algoritmo tem o mesmo comportamento até a iteração K-1. Eu quero dizer que todos os ciclos que eram formados antes, quando o jogador J não mentia, ainda são formados. O que pode acontecer é que um novo ciclo que envolve o J possa ser formado. Né? Então imagina lá. Tinha lá uma componente que tinha um ciclo, né? E o J estava aqui em algum lugar. Esse ciclo continua sendo formado, não importa que o J mentiu. Né? O que o J pode fazer, ele pode forçar, ao invés de pedir para cá, né? Por exemplo, esse é o J. Ele pode, sim, mentir para formar um ciclo. Né? Mas ele só pode fazer isso se esse jogador I apontava para ele, né? Ou até pode ser um ciclo maior aqui, né? Tá? Então pode ser que você tenha todo um caminho aqui, mas vamos pensar. Aqui está o J. Então o J poderia mentir para formar um ciclo, né? Em algum ponto. Tá? Só que os agentes que formavam um ciclo em algum momento antes continuam formando esses ciclos. E esses jogadores aqui não podem deixar de... até o passo anterior, o passo K, eles não saem do mercado, não saem da jogada, porque o J não saiu. Então, enquanto o J estiver aqui, esse cara continua preferindo a casa do J.
E esse cara continuou preferindo essa casa. E esse cara continuou preferindo essa casa. E assim por diante. Então, todos os ciclos que eram formados antes, né, até o passo K-1, continuam sendo formados. O que pode acontecer é que algum ciclo novo tenha sido formado, né, para o J antes do turno K. Tá? Tudo bem, então todo mundo ganha a mesma casa se estiver na união dos NRs com R igual a 1 até K-1. Tá? Só que agora a J' é uma casa diferente dessas, porque essas não dá para o J ganhar. Né? Não tem como ele receber uma dessas casas. A alocação não está sendo mudada nesse conjunto aqui. Ele tem que ganhar uma das casas que sobram. Mas o algoritmo já está dando para o jogador J a melhor casa possível em N menos união dos NRs de R igual a 1 até K-1. Tá? Então a J' não pode ser melhor do que a J, que é o que o algoritmo entrega. Bom, no próximo vídeo eu vou falar de casamentos estáveis.